Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Há no ser humano um arquétipo, um anseio pelo eterno, pelo sobrenatural. Todos nós temos uma concepção, um desejo por alguma coisa que vai além de nós mesmos. Em todas as culturas do mundo, todas as sociedades antigas ou atuais, esse arquétipo da espiritualidade está presente. Algumas culturas tentaram derrubar isso, e o resultado foi absolutamente inócuo. Rubem Alves afirma no livro dele, Enigma da Religião, que o resultado das sociedades que tentaram destruir o verdadeiro Deus foi que eles se viram, de repente, construindo grandes quantidades de templos para deuses pagãos. E é isso exatamente que acontece. Nós vivemos num surto hoje cultural impressionante, tanto em países de primeiro mundo quanto no nosso país, do misticismo e do esoterismo. Há pessoas aí conversando com extraterrestres, fazendo orações diante de pirâmides, se curvando diante de cristais, no anseio por alguma coisa que eles nem mesmo sabem o que é. Mas isso reflete aquilo que Eclesiastes 3:11 fala, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Está aí em nós. Nós, muitas vezes, nos perdemos nesse anseio pela eternidade. A Bíblia faz uma afirmação curiosa no livro de Salmos, dizendo o seguinte: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É uma frase estranha. Adorar a Deus na beleza da santidade. A santidade, para quem não sabe, tem beleza. Deus, quando criou todas as coisas, Ele falou, a Bíblia diz que Ele disse que era tudo muito bom. Não apenas bom no sentido moral, mas bom no sentido estético, as coisas belas. Deus fez as coisas exatamente assim, para a gente poder apreciar. O belo, obviamente, pode ser desvirtuado. A arte está aí, nós entendemos muito bem como a arte tem sido altamente questionada, porque, de fato, ela reflete um pouco dessa desorientação do homem. Muitas vezes, no desejo de encontrar o belo, nós acabamos idolatrando o belo. Isso tem acontecido de uma forma muito violenta no coração das mulheres, que estão cada vez mais preocupadas com a questão estética, e não há nenhum problema aí em se preocupar com a estética, mas nós podemos começar a idolatrar o corpo. Lá em Goiânia, por exemplo, uma academia, ela colocou um nome muito sugestivo. Ela colocou o nome de Atrium. Interessante, né? Sugestivo. Vocês já pararam para pensar na palavra fisiculturismo? Que ela é culto do físico. Essa é uma tentativa da gente resolver a questão estética, mal sabendo nós que nós estamos ansiando por algo maior. Nosso anseio é por alguma coisa muito mais bela. E isso acontece com as mulheres, acontece com os homens também, que são atraídos pela pornografia, pelo ideal de uma beleza, e eles vão atrás desse ideal de beleza, e cometendo erros terríveis na vida, porque eles simplesmente desvirtuaram o belo. Então o homem sofre isso aí. C.S. Lewis, no livro dele, O Peso da Glória, ele fala que o problema nosso, em relação ao belo, é que o nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente fortes, mas demasiadamente fracos. Ele afirma o seguinte: somos criaturas perdidas, correndo atrás do álcool, do sexo, de ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante que prefere fazer seus bolinhos de areia no meio do chiqueiro, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. É isso que nós estamos fazendo com a nossa vida. Mas o que acontece? Esse belo, esse arquétipo do belo, da sacralidade, que está em você,
que você nem sempre tem consciência da raça humana, ele pode ser desvirtuado porque nós somos seres caídos. Nesse texto aqui, nós estudamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando o seguinte: a minha oração a favor de vocês é que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para quê? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Ele está dizendo: olha, gente, eu queria que vocês experimentassem o que é excelente. Tem algo aí que vocês precisam experimentar. E você provavelmente deve ter percebido já no seu próprio coração, se você tem se aproximado do Evangelho, você percebe no seu próprio coração como nós buscamos belezas efêmeras, e porque por detrás de cada sonho, de cada busca por prazer, de agenda cheia, há uma busca insaciável por algo que nós não sabemos exatamente o que é, mas nós estamos buscando. E muitas vezes esse anseio pelo sagrado nos leva exatamente para correr atrás de tolices, de entretenimentos, de barulhos, de atividades, que são os ídolos modernos, os nossos substitutos de Deus. Ídolo é tudo o que ocupa o seu coração e que te leva a crer que você não pode viver sem ele. Se você quiser identificar um ídolo do seu coração, é importante você fazer algumas perguntas. O que é que eu amo? O que é que eu temo? O que é que eu desejo mais do que a Deus? Esse é o ídolo do seu coração. Se você tem medo de alguma coisa maior, mais do que a Deus, ou se você anseia por algo mais do que a Deus, você pode estar certo que isso é um substituto do seu coração. E os nossos ídolos, eles são muito espertos, eles são muito fortes no nosso coração. Paulo está orando aqui dizendo: eu queria que vocês experimentassem as coisas excelentes. E eu gostaria de caminhar nessa direção, dessa busca das coisas excelentes. Jesus, certa vez, chega diante de um homem que está sentado à beira de um tanque. E ele vivia à beira daquele tanque ali, esperando que alguma coisa sobrenatural acontecesse, que um anjo, e eles criam que um anjo vinha do céu, e ao tocar aquela água, o primeiro que descesse seria curado. Jesus passa no meio daquela miséria, vocês podem imaginar o cenário. Às vezes nós precisamos ler a Bíblia tentando ser pictóricos e imaginar o que está acontecendo ali. Você tem que lembrar que é um lugar de miseráveis. Jesus está caminhando e encontra um homem paralítico há 38 anos. E Jesus faz uma pergunta crucial para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? Se eu pudesse traduzir essa palavra, eu diria: você quer ser transformado? Você quer avançar em direção às coisas excelentes? Você quer realmente aprovar essas coisas que a palavra de Deus fala? O grande problema é que, como aquele homem, nós também não respondemos a pergunta de Cristo. Porque Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele não responde a pergunta que Jesus faz para ele. A Bíblia diz que ele se justifica. Ele diz: Senhor, eu estou aqui, e quando o anjo toca a água movimenta, há sempre alguém mais esperto do que eu, há sempre alguém mais presente, com mais energia do que eu, e salta na água antes e é curado antes de mim. Ou seja, eu sou vítima desse processo. Esse sistema me pegou. Eu estou aqui no meio dele, mas eu não sei como sair. Você nunca se sentiu na sua vida impotente em relação ao seu próprio mal? Incapaz de avançar? Vivendo determinadas lutas que você não sabe como superá-las? E Jesus chega e pergunta para você: você quer vencer isso aí? E você dá desculpa dizendo: eu não dou conta, o sistema é mais forte, a pressão é mais forte, as pessoas são mais fortes do que eu não dou conta, Senhor, eu não consigo resolver. Já se sentiu assim? Os pais do deserto, que trabalharam muito a espiritualidade monástica, eles falavam de alguns processos de transformação que eu acho que vale a pena a gente considerar se nós quisermos buscar as coisas excelentes. Deixa eu tentar trabalhar algumas delas que para mim são maravilhosas e altamente desafiadores para o meu coração. Primeiro, eles diziam o seguinte: a transformação acontece nos detalhes específicos do coração. O que significa isso? Não trabalhe o seu pecado, as suas dificuldades, como se fosse algo genérico. É muito fácil para qualquer um de nós aqui, chegarmos aqui, ou no nosso tempo de oração, no nosso encontro com Deus, a gente dizer: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Legal, não? Deus está perguntando qual é exatamente o seu pecado, mas eu não quero tocar nos meus pecados, eu quero ser genérico. Porque quanto mais genérico eu for,
menos intencional eu serei no meu processo de transformação. Quanto mais eu estiver dizendo abstrações, falando de coisas que não tangenciam e que não me levam ao encontro com o meu próprio mal, pior vai ser a minha situação, mais difícil vai ser a minha situação. Eu não quero confrontar o meu próprio mal. Há um livro do Brennan Manning que ele fala do impostor que habita em nós. Há uma tendência do nosso coração para futilidade. E o pior, há uma tendência do nosso coração para sermos genéricos. Nós queremos ser assim, porque isso não nos incomoda. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais a gente precisa perceber a mesquinhez do nosso próprio coração, a pequenez da nossa alma e a magnitude daquilo que precisa ser mudado em nós. Há tantas áreas precisando de reparos, que ao invés de olharmos de forma direta para o mal, a gente se justifica. A gente não se confronta com isso. Por isso que a gente diz, eu sei que eu sou um pecador. E Deus está dizendo, qual é o seu pecado? Fala para mim qual é o seu pecado. Entra aqui. E os pais do deserto trabalhavam muito isso aí, porque eles diziam que nas generalizações ninguém cresce. É mais fácil dizer, sou um pecador, do que declarar, eu sou um lascivo, eu tenho mentido, eu tenho vivido uma vida dupla. O problema não é se consideramos a especificidade do mal, mas é que nós somos muitas vezes intencionalmente impedidos, ou não queremos entrar, mas quando nós intencionalmente escolhemos revelar esses detalhes atormentadores da nossa alma, isso modifica a nossa história. Há uma afirmação em Hebreus 4,12 sobre a palavra de Deus, diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir o indivisível, porque divide alma e espírito. Ela é capaz de fazer cirurgias extremamente refinadas nas juntas e medulas. E a palavra de Deus diz, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir pensamentos e propósitos do coração. Discernir intencionalidade. Discernir o específico. É disso que eu estou querendo falar, porque pecado precisa ser nomeado. Pecado tem história. Pecado tem cultura familiar. Pecado tem nome. Pecado tem geografia. E é exatamente nisso que eu não quero tocar. E quanto mais o pecado é longo em você, mais ele influencia a sua vida. E quando nós tentamos entrar em contato com a especificidade do nosso pecado, nós nos assustamos. Eu me lembro nitidamente de um encontro que eu participei com Osmar Ludovico na Flórida. Era um grupo pequeno de pastores. Ele expôs naquela época os 7 pecados capitais. E ele então trabalhou cada um deles, depois ele fez um trabalho conosco, dizendo que nós precisamos sair do vício para a virtude. E no final ele nos desafiou a fazermos uma oração, e ele disse, eu não quero que você confesse pecados a Deus, eu quero que você confesse um pecado. E você vai centrar nesse pecado que é a raiz do seu mal, naquilo que realmente tem sido um problema para a sua vida longamente. Eu quero que você centre nesse seu pecado. E eu me lembro nitidamente da dor que eu senti no meu próprio coração, de ter que estar admitindo ali diante de Deus alguma coisa que era extremamente importante para o meu coração e que eu tinha tanto medo de entrar em contato com aquilo ali. É muito mais fácil ser genérico. É muito mais difícil a especificidade. Mas nós precisamos entender, se nós quisermos ser curados, se nós quisermos ser redimidos, se nós quisermos ser transformados, nós precisamos entrar na especificidade do nosso mal. Qual é o mal que você precisa tocar nele? Que mal é esse que retroalimenta você há tanto tempo e te mantém no mesmo lugar em que você sempre esteve e você nunca avançou? Você nunca experimentou coisas excelentes, porque simplesmente você se recusa, ou tem medo, ou quando vai e se depara com a grandeza do seu mal, você volta atrás, esquecendo-se que o mal, ele é como o fungo, é como o mofo, ele se desenvolve bem na penumbra. Se você jogar luz no seu mal, quando o Evangelho entra, quando o sangue de Cristo penetra nesse lugar, ele cura, você desmascara ele. Ele pode ser tratado, você pode ser curada. E é isso que nós precisamos entender. A segunda coisa que os pais do deserto falavam, não apenas trate o seu mal de forma específica,
mas ele dizia o seguinte: você precisa também, de uma forma muito direta, agir contra-intuitivamente. O que é isso? Você tem uma disposição natural na sua vida de fazer as coisas que você sempre fez. E quando nós entramos em contato com a nossa natureza caída e consideramos o nosso pecado, nós percebemos que os nossos pecados, eles possuem um gatilho do automatismo. É automático. Você faz aquilo que você sempre fez, pecaminosamente, porque você nunca para considerar quão automático é. Por exemplo, preste atenção na sua luxúria. A luxúria está presente nos olhos lascivos que temos. Mas você não precisa fazer força para isso, está aí presente. Você não considera, por exemplo, o seu mau humor, e quão agressivo e ranzinza você é, e você age assim. Você é o zangado dos 7 anões. A sua casa, você está com tanto mal-estar, causa tanto mal-estar, que chega um ponto em que você dá azia em pacote de Sonrisal. Você coloca o dedo no leite e vira coalhada, por causa do mau humor. Mas você já parou para pensar quão sério é o seu mal, nesse ponto? E quão específico é isso? Você já parou para perceber a sua raiva, a sua irritabilidade, que precisa ser tocada, e que você não quer mexer nesse negócio? Essa ira sua que explode no trânsito quando você está e alguém ultrapassa você, corta você, e você quer xingar, e você sabe todo o vocabulário inominável, que você jamais repetiria isso na frente do seu pastor, mas você faz isso na frente de Deus? Já pararam para pensar nisso? A nossa raiva faz parte da rotina da gente, e reina absoluta em nossas atitudes. Então, ou seja, intuitivamente você faz isso aí. Portanto, para superar pecados arraigados e o fútil procedimento que nossos pais nos legaram, nós precisamos entender que nós precisamos agir contra-intuitivamente. A Nike tem um slogan bem conhecido dos jovens. Ela diz assim: just do it. Apenas faça isso. Apenas faça. Esse é o slogan deles. Eu estou querendo dizer para vocês que o Evangelho te ensina exatamente o contrário. Don't do it. Não faça isso. Faça o oposto daquilo que você quer fazer. Porque intuitivamente você vai nessa direção do seu mal. Então você tem que agir contra-intuitivamente. Considere, por exemplo, a sua depressão, que te leva tantas vezes a ficar, e eu entendo que depressão também tem outros fatores físicos e tudo, mas quantas vezes a nossa depressão é uma forma doentia, patológica, da gente manipular a casa inteira. Considere, por exemplo, a sua ansiedade. Quão pecaminosa ela é. A sua incapacidade de confiar na provisão de Deus e no Deus da provisão, e no cuidado que Ele vai ter no seu futuro, na sua história, como Ele promete fazer. Então, quando essas coisas estão tão fortes no meu coração, eu ajo tanto assim, eu preciso agir contra-intuitivamente. Considere, por exemplo, a sua relação com o dinheiro, que sempre te afasta da generosidade. Então, haja contra-intuitivamente. Richard Foster afirma que só tem um jeito de você zombar da avareza. Você tem que aprender a dar o seu dinheiro. Não é estranho? Zombe desse Deus que te leva a crer que você não pode viver sem Ele. Diga: não, a minha confiança está no Deus da provisão, o Deus que pode dar as coisas. Então, meus queridos, nós não podemos alimentar a nossa impulsividade. Ela está aí, você é assim. Mas você precisa começar a agir contra-intuitivamente. Eu não posso ser assim, eu não quero ser assim, e então agora quero fazer o oposto daquilo que eu quero fazer. Porque fazendo o que eu faço sempre me levou para a mediocridade, sempre me levou para a pobreza e levou para a miséria da minha alma. Então eu quero experimentar as coisas excelentes de Deus. E eu preciso agir contra-intuitivamente. Essa é uma coisa extremamente importante e séria na nossa vida. Se uma pessoa é controladora, ela precisa se colocar em situações onde outra pessoa está em controle. É óbvio que a sua tentação vai ser tão forte que você vai tentar controlar aquele que tem o controle. Não é assim que se faz?
Existem pessoas que vão para a terapia, elas não querem ser terapeutizadas, elas querem fazer terapia do terapeuta, né? Porque é tão manipuladora que tenta fazer exatamente isso aí. Se você quiser entender um pouco disso aí, leia Scott Peck, lá no Povo da Mentira. Ele trabalha isso aí, ele é um terapeuta respeitadíssimo, que de repente se viu diante de uma menina que pagava o olho da cara para estar com ele, só para ironizar da capacidade dele, que ela era muito mais inteligente do que ele. Então, esse tipo de atitude controladora, que a gente tem muitas vezes. Então, a pessoa absorta em si mesma, ela precisa parar e ver o que o outro está fazendo e ouvir. A pessoa, o solitário, a pessoa que está sempre se isolando, ela precisa de relacionamentos, então ela vai ter que lutar intuitivamente contra esse desejo de sempre se afastar, sempre ser reclusa. Ela precisa fazer um esforço para sair de si mesma. As pessoas que estão sempre buscando muita gente, sempre buscando pessoas para fugir da sua própria dor, ou seja lá que razão idolátrica for, ela precisa dizer: eu preciso de isolamento, eu preciso de solitude, eu preciso voltar, eu preciso parar o meu coração, eu preciso sossegar minha alma diante do meu Criador. Vocês estão percebendo como nós precisamos trabalhar isso? Uma pessoa que explode sempre, ela precisa aprender a colocar sua agressividade explosiva sob controle. Haja contra-intuitivamente. Don't do it. Faça o oposto daquilo que você quer fazer. É esse o caminho. O Kent Carlson diz o seguinte: uma atitude contra-intuitiva nos leva para além dos limites da nossa zona de conforto e a um território não familiar, onde somos mais dependentes de Deus. Terceira coisa, nós precisamos colocar nossa identidade no centro das forças. O que é isso? Se você quer coisas excelentes, você precisa colocar sua identidade no centro das forças. Você vive num mundo de pressões. O sistema empurra você para um lado, a família empurra, as pressões familiares, sociais, as pressões financeiras, elas estão sempre empurrando você. E é muito fácil você sair da questão do descanso em Deus para a questão do desespero da sua alma, que não consegue fazer com que a sua identidade esteja no meio. Que identidade é a identidade que você tem? Deixa eu focar em duas identidades claras nas Escrituras Sagradas em relação a você. A primeira identidade que você tem é filho da luz. Andai como filhos da luz. Você vai ser exposto a tentações, pressões para viver uma vida de pecado, oposta ao padrão de Deus. O sistema te empurra nessa direção. E nessa hora você tem que se lembrar: eu sou filho da luz. Eu não quero andar nas trevas e viver nas trevas, porque eu sou filho da luz. Nós precisamos fazer como como Luís XIV, rei da França, que quando jovem teve que ser arrancado do palácio dele, porque o pai dele estava debaixo de muita pressão e corria risco de morrer. E ele foi levado para ser cuidado por uns caras num lugar inóspito, onde ninguém sabia muito bem a identidade dele, e havia só algumas pessoas muito secretas que cuidavam dele e mantinham, mas o ambiente era hostil. O ambiente era completamente oposto ao palácio, onde tinha segurança. Ali havia hostilidade, ali havia promiscuidade, ali havia muita mentira, ali havia muita violência, e ele estava ali no meio. E aí ele começou a receber pressão das pessoas que estavam com ele naquele acampamento, que não entendiam por que ele agia dessa forma. Um dia, ele foi chamado à parte, o cara o chamou, puxou ele para fora e disse: por que você não faz exatamente como nós fazemos? Por que você não tem uma vida promíscua como nós temos? Por que você insiste nesse caminho? Ele disse: porque eu serei o futuro rei da França. E o futuro rei da França não pode viver dessa forma. Como filhos da luz, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Você está entendendo a sua identidade? Outra identidade que nós precisamos resgatar urgentemente é a identidade de filhos amados. Sabe qual a sensação que eu tenho muitas e muitas vezes no meu coração? É um senso de orfandade. Eu me esqueço quem é meu pai. Basta as coisas saírem do meu controle que eu esqueço quem é meu pai. E eu vivo como órfão. E o órfão tem duas características básicas. Órfão de alma. Ele é vítima ou ele é tirano. E essa doença da orfandade, ela pega a gente no meio, no contrapé da gente. E aí, de repente, eu me sinto como alguém que Deus não se preocupa.
Se as coisas saem fora do controle, eu me desespero. Há um tempo atrás estava aconselhando um rapaz da minha igreja, muito querido, e esse rapaz tinha perdido o emprego dele. No meio de uma crise violenta de perda de emprego, você sabe, se você já foi desempregado, sabe muito bem o que significa. As contas vão chegar e você não vai ter dinheiro para pagar. E esse rapaz, ele oscilava entre muita hostilidade a Deus e muita dependência de Deus. Um dia eu liguei para ele e perguntei, como é que está o seu coração? Ele disse para mim, pastor, eu sei que Deus está cuidando de mim, que Deus me ama. Eu sei que eu sou filho amado de Deus, eu sei que Ele vai providenciar todas as coisas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor, o meu pastor, vai estar comigo. Eu falei, aleluia, cara, estou feliz porque está mantendo a perspectiva. Ele disse, hoje eu estou assim, pastor, mas amanhã eu não sei como é que eu vou estar. Você está entendendo? O problema é que a gente faz exatamente isso, nós esquecemos da nossa identidade, ao invés de colocar a identidade no centro das forças, no meio da dor, no meio do lugar onde você não tem lugar para pisar, você ainda assim entende que o Senhor é meu pastor. Ainda assim você entende que ainda que o fruto da figueira minta, ainda que o gado seja arrebatado do qual, eu todavia me alegrarei no Senhor. O justo vive por fé, eu sou filho amado de Deus, eu não estou entendendo nada, está uma confusão na minha cabeça, eu estou a ponto de enlouquecer, mas eu tenho uma coisa que eu preciso resgatar, eu sou amado de Deus. Então, meu querido, traga a sua identidade para o centro das forças. Se você não fizer isso, você nunca vai experimentar excelência. Você vai estar ao sabor das pessoas que te pressionam, você vai estar a favor sofrendo as forças das circunstâncias, das situações favoráveis e desfavoráveis. Você tem humor quando as coisas estão bem, você não tem humor quando as coisas estão mal, e assim você se perdeu, a sua identidade não existe, porque viver dessa forma você não precisa ser filho de Deus. Vamos lá. É impossível experimentar as coisas excelentes vivendo dessa forma. Momentos de raiva nos traem, porque nos dão algumas ideias de liberdade. Nós achamos que podemos ser incorrigíveis sem nos preocupar com o que os outros pensam. Quando estouramos em raiva, muitas vezes nós achamos que conseguimos o que a gente quer. A luxúria nos oferece satisfação sexual sem a inconveniência da intimidade. A correria nos faz sentir necessários e importantes. A preocupação sustenta nosso falso senso de controle. E dessa forma nós vamos construindo uma falsa identidade, porque nós não trazemos a nossa identidade no centro das forças. E é isso que nós precisamos fazer, se nós quisermos crescer e irmos em direção a coisas excelentes. Nós precisamos lidar com o passado com coragem, e com o nosso pecado com ousadia, se quisermos avançar para as coisas excelentes. Quarto lugar, a transformação, a cura, ela surpreende você, porque ela vai além de você. Se você acha que ser curado, ser restaurado, ser tratado por Deus, é coisa de só menos importância, deixa eu lhe dizer, você vai se surpreender, porque a transformação pessoal traz implicações muito além das individuais. Muito além. Um homem, quando ele muda a atitude em casa, ele muda o ambiente da casa. Existem determinadas pessoas que transformam a casa no inferno, porque elas decidiram ser mal-humoradas. E aí acontece, ela dá um espirro, a casa inteira pega tuberculose. Todo mundo adoece junto. É uma neurose coletiva, tá? Certo homem, conhecido por sua ira, explodia com as pessoas que ele amava. Crente. Mas ele não controlava. Ele gritava com os motoristas na rua, estava sempre se metendo em dificuldades com seus colegas no trabalho, e ele percebeu que aquilo não era exatamente o comportamento de um homem de Deus. E ele então começou a trabalhar essa coisa da alma. Ele começou a nomear seu pecado e dizer a Deus, Deus, eu preciso trabalhar minha ira, eu preciso lidar com a minha raiva. Alguém já disse que ira é um pecado de superfície, é o que vem à tona, mas o maior problema da ira é o que está por dentro, debaixo, ali, embaixo ali da água, das águas do seu coração inquieto. E aquele homem procurou tratar da sua ira, tentando descobrir as raízes mais profundas do seu pecado, e Deus
começou a trazer mudanças significativas. O Evangelho começou a mudar a história dele. A sua raiva diminuiu. Ele não reagia de forma tão abrupta quanto antes. Começou a falar das crises dele com serenidade, mas ele aí se surpreendeu com uma coisa: a família dele não sabia lidar com ele de outra forma. Não sabia, porque a vida inteira a mulher estava defensiva. A vida inteira os filhos estavam fugidios. Os filhos não se aproximavam dele. Eles tinham medo do pai. E ele conta que isso começou a mudar completamente, porque ele começou a perceber que problemas do casamento, que ele tinha que tratar, tinha que conversar, que eram coisas que estavam levando o casamento dele à destruição, agora começaram a ser tratados porque a sua esposa simplesmente tinha liberdade de poder chegar para ele e conversar, sabendo que podia conversar, porque antes não podia. Os filhos começaram a se aproximar dele, mas de forma mais afetiva, mais carinhosa, simplesmente porque perceberam a ternura do papai, a serenidade. E isso começou a mudar completamente, e ele começou a experimentar a graça de Deus na família, porque agora ele está percebendo que a transformação individual dele traz implicações muito maiores na vida de outras pessoas, porque quando Deus muda a nossa vida, isso traz impacto em pessoas da nossa conveniência, e nós passamos a experimentar as coisas excelentes que estão interligadas no Evangelho. Então, meus queridos irmãos, esse texto aqui vai falar para nós de duas coisas que eu queria comentar. Ele diz assim: eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção Ou seja, ele diz, o caminho aqui é o caminho do amor. O amor de vocês tem que aumentar mais e mais. De que forma? Ele fala em pleno conhecimento e percepção. Nosso amor precisa aumentar em percepção, em conhecimento. Por quê? Porque, meus queridos, existem muitos amores tóxicos, amores patológicos que a gente desenvolve. Por exemplo, você pode ter uma relação que você julga que é um amor, e talvez seja um tipo de amor doentio, não bíblico, em que você começa a acreditar que você só tem vida se você tiver o retorno de alguém que você acha que tem que amar você. E a gente costuma dizer em aconselhamento pastoral que se você depende do amor do outro para a sua sobrevivência, esse amor é um amor doentio, é um amor tóxico. Quando você começa a idolatrar as relações e vive numa dependência do amor do outro, do tipo, se ele não me amar, eu morro, você precisa entender que você colocou alguém no lugar de Deus. E esse tipo de amor patológico, ele pode te levar a uma doença violenta. Eu estou agora acompanhando um caso complicadíssimo na nossa igreja, que se casou com um rapaz profundamente autoenamorado, narcisista até a raiz do cabelo, e que espiritualizava toda a relação dele, e ele se achava Deus, e a menina começou a entender que ele era realmente Deus, e ele passou a crer na divindade dele. Ele era Deus, né? Não me julgue mal aqui no exemplo que eu estou dando, mas ele era Deus, e aí a ordem dele não podia ser questionada, ele não podia dizer nada e a menina questionar, porque como é que questiona a divindade? Aí eu vou conversar com ele, pergunto, qual é o problema seu, cara? Por que o seu casamento está indo tão mal? Ele disse, não, o problema meu é que idolatrei a minha esposa. Ele disse, não. Você nunca parou para pensar em Narciso? O narcisismo seu? Narciso acha feio que não é espelho, meu querido. Você nunca parou para considerar isso, não? E essa menina, ela começou a quebrar esse ídolo, e ela não está sabendo lidar mais com pessoa. Ela não consegue mais lidar, porque ele era ídolo. O ídolo se quebrou. Está vendo como o amor tóxico faz isso com você? O meu professor de teologia sistemática era um italiano, ele dizia o seguinte, antigamente se morria de amor, hoje se mata de amor. É esse amor de dominação, de controle, que você acha que você tem, a outra pessoa tem que ser submissa a você, esse amor patológico. A Bíblia diz aqui que eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em todo conhecimento e percepção.
Amor tem que ter conhecimento, tem que ter percepção. Comece com 1 Coríntios 13, tentando entender o que é o amor. E se você quiser ler aquele texto lá numa perspectiva diferente, começa lendo aquele texto seguinte, perguntando, o que é o inimigo do amor? É interessante, faça essa dinâmica em casa. Pega 1 Coríntios 13, que você conhece quase de cor, e começa a ler pelo avesso. O que não é amor? Quais são os inimigos do amor? Você vai se surpreender. Agora, o texto aqui fala de uma outra coisa muito interessante. Não apenas de como nós podemos avançar para as coisas excelentes, mas fala também do objetivo das coisas excelentes. E ele aponta aqui, a palavra de Deus aponta aqui, dizendo, para aprovardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É para a gente poder avançar na compreensão de que um dia nós vamos estar diante do Deus que julga todas as coisas. E é para esse crescimento, para a gente poder começar a experimentar a beleza dessa santidade e desse Deus, das coisas maravilhosas que Deus tem, ou como diz o texto aqui, dessa coisa excelente, agora. Para que vocês avancem, já experimentando esses appetizers divinos, esses aperitivos celestiais que Deus quer dar para nós, até o dia do juízo. O objetivo das coisas excelentes é exatamente para que a gente seja sincero e inculpável para o dia de Cristo. Ou seja, as coisas excelentes nos santificam, nos purificam, nos tornam limpos diante de Deus, e ele está falando aqui do juízo final, está falando do dia do encontro nosso com Jesus. Então, existem coisas excelentes que Deus quer nos dar, mas infelizmente nós estamos acostumados com a mesquinhez e com a mediocridade da nossa alma. Vivemos vidas pobres, vivemos vidas idolátricas, vivemos vidas consumistas, vivemos vidas possessivas, vivemos vidas dependentes, vivemos vidas narcisistas, nossos afetos estão todos danificados, nós não conseguimos amar com percepção e conhecimento, amamos distorcidamente e adoecemos, vivemos pobremente, muito aquém daquilo que Deus quis realizar em nossa vida através de Jesus. E eu quero concluir com uma notícia que li há algum tempo atrás. Em 2011, fiscais aduaneiros alemães, numa fiscalização de rotina, descobriram em um apartamento no bairro de Schaumburg, em Munique, um tesouro com 1.500 obras realizadas pelos melhores pintores do período entre as duas guerras mundiais do século XX. Estavam lá abandonadas. Descobriram, 2011 agora. O valor estimado dessas obras, quase 1 bilhão de euros. Acreditava-se que essas obras estavam perdidas, mas estavam escondidas atrás de latas de macarrão, frutas e feijão já apodrecidos. A mulher havia morrido no apartamento, então foram fazer a fiscalização e encontraram essas obras. Entre essas obras estavam obras de Pablo Picasso, Marc Chagall, Max Beckmann, Otto Dix, Henri Matisse. A pessoa que morava naquele apartamento havia morrido e nunca suspeitou que aquelas obras haviam sido banidas por Hitler, que as chamava de obras degeneradas. Eu quase chego a achar que seria bom Hitler vir julgar as nossas obras aqui também, mas isso é outra história para outro dia, né? Hitler odiava todas as obras do impressionismo e do cubismo, e ele baniu isso lá naquela época. Mas essas obras estavam avaliadas em 1 bilhão de euros. De euros. Eu fico imaginando essa mulher. Mulher simples, apartamento pobre, pilhas de feijão, macarrão velho, uma fortuna dentro de casa. Pobre. Pobre em cima de um tesouro. A palavra de Deus nos diz: eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a perfeição, para vocês aprovarem as coisas excelentes. A minha oração é que vocês, de alguma forma, caminhem, respondendo à pergunta de Jesus: você quer ser curado? Você quer ser transformado? As coisas excelentes de Deus, elas foram dadas para nós, através do sangue do Cordeiro de Cristo, que morreu lá naquela cruz por nós. E elas estão disponíveis. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Que tal se você orasse nesta manhã,
orar a si mesmo. Que a sua confissão nessa manhã não fosse genérica. Que você entrasse em contato com esse mal, que você talvez tenha se recusado há anos a pontuar. Esse pecado capital da sua existência. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Senhor Jesus, tem misericórdia do nosso coração, Pai. Ó Deus, há tanta pobreza e mediocridade dentro dele, há tanta obscuridade quando o Senhor nos quer dar uma vida plena em Cristo, para que a gente aprove as coisas excelentes, para que a gente experimente a doçura e a santidade do Senhor, a beleza do Senhor. Em nome de Jesus, guarde essa igreja, o coração dos irmãos. Eu sei que há pessoas aqui, Senhor, que realmente querem ser transformadas e não estão sabendo onde é que está o poder e a força para isso. Mas que nessa manhã, que o Senhor, pela tua graça infinita, nos transforme, nos leve a ser aquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Em nome de Jesus. E que a